Salve, salve, galerinha aí do terceiro ano, A, B, C, D e E. Tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um vídeo e vamos que vamos de revisão, né? Bola pra frente. A gente vai continuar vendo conteúdos do ano passado para poder, para que vocês possam entender e se desenvolver melhor aqui no início do ano de 2021. Relembrando esses conteúdos que vocês estudaram no ano passado. E hoje a gente vai estudar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre Revolução Francesa e período joanino. Só lembrando que na semana passada nós estudamos sobre o Iluminismo e o Antigo Regime, né? Então, a Revolução Francesa ela foi uma consequência do movimento iluminista também. Não só a Revolução Francesa, como vários outros movimentos, como várias independências que aconteceram, várias transformações políticas que ocorreram, enfim. Então, o iluminismo ele foi importantíssimo para que o antigo regime chegasse ao fim, e a Revolução Francesa é um marco nesse acontecimento. E a Revolução Francesa vai gerar uma série de consequências, como, por exemplo, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a consequência da independência do país, do Brasil, por conta da vinda da família real portuguesa para cá. Vamos entender um pouquinho isso, vamos relembrar um pouquinho isso, né? Porque você é um cara que está doido para estudar, você está doido para estudar história, louquinho para começar os estudos, está até pedindo para as pessoas te segurarem para não deixar você estudar história. Eu sei disso. Vamos lá. Revolução Francesa, que a gente tem a bandeira da França, mas no meio da bandeira da França tem um quadro com uma moça carregando a bandeira da França no meio de uma batalha, né? Essa moça, ela representa a liberdade, né? E a Revolução Francesa, ela veio com esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, como a gente vê na bandeira. Cada cor dessa bandeira da França representa um ideal desse. Por exemplo, liberdade. Liberdade para quê? Os revolucionários lutavam por liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade para escolher a própria religião, liberdade para ter sua terra, seus negócios, enfim, liberdade num contexto bem amplo. Igualdade. As pessoas lutavam para que revolucionários lutaram para que ocorresse a igualdade perante a lei, uma vez que só o primeiro e o segundo estado tinham vários privilégios. Então, a lei para o terceiro estado era uma e a lei para o primeiro e para o segundo era outra. A partir da Revolução Francesa, eles vão lutar para que as pessoas sejam tratadas igualmente perante a lei. Desculpa. E fraternidade, que é da ideia de um governo justo, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna. Então, esse é o ideário da Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa ela estourou por uma série de aspectos. Antes de comentar sobre esse slide aqui, eu quero dizer que no período pré-revolucionário, a França estava enfrentando uma crise social muito grande. Essa crise social foi devido à economia ter enfraquecido. Por exemplo, a França se envolveu em uma guerra que durou 7 anos com a Inglaterra e saiu derrotada dessa guerra. Então, isso aí enfraqueceu a economia de maneira muito grande, né? Na época, o rei era o rei Luís XVI, um rei absolutista. Então, a França passou a enfrentar uma crise social muito grande porque o governo investiu muito dinheiro nessa guerra. Segundo, por 2 anos seguidos, a França enfrentou problemas climáticos que afetaram profundamente a sua produção agrícola. Em um ano choveu demais e as enchentes estragaram os produtos, e no outro ano ocorreu uma seca e a produção não caminhou. Resultado, faltou a produção, houve uma crise de desabastecimento na França e a população começou a passar fome. Outro motivo, a Revolução Francesa está acontecendo paralelamente à Revolução Industrial na Inglaterra. E a indústria francesa, a manufatura francesa, ela começa a perder ganhos em relação à indústria inglesa. Então a Inglaterra começa a ficar cada vez mais forte no que diz respeito à indústria, e a França vai ficando cada vez mais fraca. Então, a combinação de todos esses resultados aí, de todas essas crises,
vai fazer com que o terceiro estado se revolte e agora liderados pela burguesia, né, que a burguesia é uma classe social importante, que era uma classe social que estava no terceiro estado, mas tinha dinheiro, eles só não tinham prestígio político. Então a burguesia vai liderar um movimento inspirado nos ideais iluministas e vai tomar o poder da nobreza, do clero, né? E como a gente vê na Revolução Francesa, eles vão guilhotinar o rei, vão arrancar a cabeça do rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. E assim como milhares e milhares de pessoas foram guilhotinadas durante o processo de revolução. Está aqui, na parte de baixo do slide, só para a gente lembrar, a pirâmide social do período da França pré-revolucionária, né? Ela é dividida em 3 estados. O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza. Esses 3% apenas da população, eles têm acesso às terras, aos melhores cargos, têm prestígio, têm privilégios e não pagam impostos. O restante da população, 97%, tem várias obrigações e pagam impostos para sustentar essa população aqui de cima. Então veio a crise. Qual foi a solução proposta pelo governo? Eles reuniram os 3 estados, né, na Assembleia dos Estados Gerais. Então os 3 estados se reuniram para discutir qual a solução para acabar com essa crise. O terceiro estado propôs que o primeiro e o segundo pagassem impostos. O primeiro e o segundo estado não concordaram e proporam que os impostos para o terceiro estado fossem aumentados. Resultado, a galera do terceiro estado pulou lá em cima, é claro. Eu não concordaria com isso, você concordaria? Isso é injustiça. Claro que não. Então o pessoal do terceiro estado saiu da reunião dos Estados Gerais e fundou a Assembleia Nacional Constituinte, né, que é a primeira etapa da Revolução Francesa. E um dos marcos do início da Revolução foi quando eles saíram às ruas, a população, e tomou a prisão da Bastilha, que era uma prisão símbolo do absolutismo francês, né, do regime duro que existia na França, que não existia liberdade de expressão. As pessoas que eram contra o governo iam presas aí na Bastilha. Então a população saiu às ruas, tomou a Bastilha e deram início à Revolução Francesa. Então a primeira fase, eles fundam uma Assembleia Nacional Constituinte para discutir um novo modelo de política, leis, enfim, para a França. Depois, a segunda fase acontece a monarquia constitucional, a terceira fase a Convenção Nacional e a última fase da Revolução, o Diretório. Note que a Revolução Francesa ocorre num espaço de 10 anos. Ela não aconteceu assim, ó, no estalar de dedos. Foram 10 anos, né? E durante esse período todo aqui ocorreu disputas. O terceiro estado vai tomar o poder através da burguesia, depois os nobres tentam recuperar, o terceiro estado, a burguesia vai e retoma. Então ninguém quer largar o osso aqui. No final, os burgueses vencem e a França ela muda completamente. Inclusive o rei Luís XVI perdeu a cabeça, foi guilhotinado, né? A Revolução Francesa ela tem um ponto final, digamos assim, quando Napoleão Bonaparte toma o poder. Já em 1799, no dia 18 do Brumário, o golpe do 18 Brumário. Brumário foi um nome que eles deram, os revolucionários deram para o mês de novembro. Ele está ligado a fenômenos da natureza, né? E ele, na verdade, o 18 Brumário representa o dia 9 de novembro. Então, no dia 9 de novembro de 1799, o Napoleão Bonaparte, um general de muito prestígio na França, né? Muito respeitado por todos, por todas as suas vitórias, seus feitos militares, né? Enfim, ele toma o poder, acaba com aquela disputa pelo poder que está acontecendo na França e começa a governar. E a partir desse momento, então, começa um período chamado período napoleônico. Ele põe fim nesse governo diretório aqui, e o governo dele ele é dividido dessa forma aqui, ó. Você tem a primeira fase, que é o consulado. Foi uma fase em que 3 cônsules, né, governaram a França. Depois vem o Império, que é o período maior do governo dele, em que o Napoleão Bonaparte, inclusive, expande o território francês. Ele sai conquistando várias regiões da Europa, né? Nessa época, inclusive, as pessoas cristãs consideravam o Napoleão Bonaparte como anticristo, né? Porque ele era um cara bem, digamos, violento não, cruel em suas batalhas. Então ele ia conquistando as nações ao redor da Europa.
E a última fase do governo dos 100 dias, porque ele depois governou apenas mais 100 dias, ele foi deposto do trono, foi deportado do país, e ele morreu em uma ilhazinha chamada Santa Helena depois. Então, aqui estão todas as fases do governo do Napoleão Bonaparte. Agora, aqui no período napoleônico, a gente faz um link entre toda essa questão da Revolução Francesa e a conquista da independência do Brasil. Vamos entender agora. Dentro do movimento de expansão do Napoleão Bonaparte, quando ele vai controlar a Europa, por esse mapa a gente pode ver as regiões onde a França onde a França está dominando. O Napoleão Bonaparte ele criou um decreto e impôs esse decreto ao continente europeu, porque ele também queria invadir a Inglaterra, ele queria derrotar a Inglaterra, porque a Inglaterra e a França são inimigos históricos. Hoje não, mas naquela época sim, né? Se você for olhar a história, você vai ver que teve muita guerra entre França e Inglaterra. Teve uma guerra que durou 1000 anos entre França e Inglaterra. Se você não sabia, vai estudar história, tá bom? Você tem oportunidade aí, beleza? Ele chamou esse decreto então de bloqueio continental. Aqui tem um risco em azul mostrando, representando o bloqueio. Gente, não significa que ele construiu um muro bloqueando o continente para que a Inglaterra não tivesse acesso. Não. Ele proibiu os países europeus de fazerem negócios com a Inglaterra. Qual que é o objetivo dele? Enfraquecer a Inglaterra economicamente para ele derrotar a Inglaterra, né? 120 anos depois, o Adolf Hitler vai também tentar invadir a Inglaterra, assim como Napoleão Bonaparte está tentando aqui. O rei Filipe, uns 200 anos antes da Espanha, tentou invadir a Inglaterra também, só que eles nunca conseguiram. Mano, Deus protege muito a Inglaterra. Eu acredito nisso. Então, o que acontece? Os países que desobedecessem o bloqueio continental seriam invadidos. Todo mundo obedeceu, à exceção de 2. A Rússia, que está aqui do lado direito do mapa. Aí o Napoleão foi cumprir sua palavra, tentar invadir a Rússia. Acabou sendo derrotado, assim como Hitler fez 120 anos depois, na Segunda Guerra Mundial. E Portugal. Os portugueses, eles fugiram. A família real portuguesa fugiu. Quando os franceses vêm para invadir Portugal ali, já no final de 1807, os portugueses, representados pela família real, eles fogem para o Brasil. Eles, toda a corte, a família real, toda a corte e mais 14 mil pessoas fugiram para o Brasil. Essas imagens aqui representam isso, né? Que o rei Dom João VI e sua esposa, a Carlota Joaquina, aqui algumas esquadras já tomando o oceano, ou chegando, não sei, aqui no Brasil. Enfim, e aqui do lado aqui a gente tem uma imagem como se fosse a árvore genealógica dessa família real. Você tem o Dom Pedro III e a Maria I, né, a Louca, que foi a rainha de Portugal nesse período. Ela tem essa alcunha de a Louca porque ela literalmente enlouqueceu. E por esse motivo, o seu filho Dom João VI assumiu o trono. O Dom João VI era príncipe regente de Portugal nessa época. Ele é regente porque ele está reinando, e ele é príncipe porque a rainha não morreu ainda. Então ele não pode se tornar um rei efetivo mesmo de Portugal por conta disso. Sua esposa era Carlota Joaquina. Da união dos dois veio Dom Pedro II e Dom Miguel. Dom Pedro I. E o Dom Pedro I, você sabe que vai ser o rei do Brasil a partir de 1822. E ele era casado com Dona Leopoldina. Certo? Então está aqui uma espécie de árvore genealógica dessa família real portuguesa que fugiu para o Brasil, chegando aqui em 1808. Eles permaneceram no Brasil durante 12 anos. Ficaram de 1808 a 1820. E nesse período ocorreram diversas transformações que vão contribuir demais na conta para que o Brasil se torne independente. Quais foram essas transformações, essas mudanças? Primeiro, Dom João, ele revogou o alvará da sua mãe, Dona Maria I, que proibia a instalação de indústrias no Brasil. Não podia ter indústria no Brasil. O Dom João revogou, acabou com esse decreto, agora pode ter indústria. Ele criou a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, né? Outra coisa que ele fez que não está aqui nesse slide, ele abriu os portos do Brasil ao comércio com as nações amigas. Exemplo, antes disso, os brasileiros só podiam comercializar com Portugal. Mesmo que a Inglaterra pagasse o dobro do valor do seu produto para você,
você não podia comercializar com a Inglaterra, você tinha que vender para Portugal apenas. Isso se chama monopólio comercial, né? Se você vendesse para a Inglaterra, era clandestino, ficava conhecido como contrabando, você poderia ser preso. Então, quando o Dom João VI chega no Brasil, ele abre os portos. Acabou isso. Agora você pode vender para a Inglaterra, você pode ganhar um dinheiro a mais com os seus produtos. Ele fundou a Academia Militar Naval, ele implantou uma fábrica de munições, e em 1815 ele fez uma das coisas mais importantes em seu governo aqui no Brasil. Ele elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal. Sabe o que isso significa? O Brasil deixou de ser colônia com esse decreto. Ele passou a ser um com Portugal apenas. Tanto é que a capital de Portugal é Lisboa, mas nessa época a sede do governo era o Rio de Janeiro, porque o rei estava aqui no Brasil. Então o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um com Portugal, certo? Mais para frente, em 1820, ocorreu a Revolução do Porto, uma cidade portuguesa. Você que gosta de futebol sabe disso. Antes, em 1811, os portugueses que ficaram em Portugal, eles derrotaram o exército do Napoleão, que havia invadido o território. E ficaram depois pedindo para o Dom João voltar para Portugal. O Dom João não voltou. Em 1820, ocorre uma revolução na cidade do Porto, em Portugal, e aí eles exigem que o Dom João volte para lá. Eles falaram assim: mano, demorou já, chega, você ficou tempo demais aí, tá na hora de voltar, seu país é aqui, não é esse país aí não. Claro que eles não falaram assim, né? Provavelmente eles falaram de uma forma super formal. O Senhor está na hora de retornar a Portugal, porque o Senhor é rei de Portugal e o lugar do Senhor é aqui em Portugal. Também não sei se foi assim, só estou imaginando. Mas enfim, eu fico viajando nessas coisas. Mas enfim, o rei foi obrigado a voltar para Portugal, mas aí ele deixou uma figurinha governando o Brasil no seu lugar. Que figurinha é essa? Opção A, Dom Pedro I. Opção B, Dom Pedro I. Opção C, Dom Pedro I. Opção D, todas as alternativas estão corretas. Você vai escolher qual? Isso mesmo, Dom Pedro I. Ele ficou no Brasil, na época ele não era conhecido como Dom Pedro I ainda. E ele ficou regendo o Brasil, assim como Dom João VI regia Portugal enquanto Dona Maria I estava viva. Então agora Dom Pedro fica aqui no Brasil. Quando o Dom João VI chega em Portugal, a galera fala para ele: mano, acaba com todas aquelas leis que você fez lá. Você precisa fazer o Brasil voltar a ser colônia. Beleza. Aí os brasileiros aqui ficaram sabendo disso e falaram: cara, eles estão querendo explorar a gente de novo? Não pode não. Fecharam com o Dom Pedro I, né? Falaram: Pedrinho, a gente te apoia, você rompe com seu pai, rompe com Portugal e faz o Brasil independente. E aí, o campo para a independência do Brasil, o terreno para a independência do Brasil está preparado, certo? Mas isso é assunto para outra aula, beleza? Então, muito obrigado aqui por sua atenção, um forte abraço. Vou mandar uma atividade lá no grupo do Classroom. Você faz e devolve por lá mesmo, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.